Fala rapaziada, tudo bem? Recentemente, nos últimos meses, eu tenho tido meu foco no Mario Kart V tomado por time trials na pista DS Yoshi Falls. Analisei, estudei as estratégias e movimentos necessários para se manter rápido durante o trajeto e venho aqui com um tutorial em mãos caso alguém esteja tentando um tempo abaixo de 1 minuto na Spear. Então, sem mais enrolação, vamos para o tutorial. A base inicial de qualquer run é tentar acertar o boost no tempo mais preciso possível. Você vai querer acertar o ponto perfeito da contagem inicial para começar com um boost mais rápido. Para fazer isso, você deve começar a segurar o botão para acelerar mais ou menos 0.5 segundos depois do 2 aparecer na tela. Você não deve reagir aos números que aparecem, é mais algo como se acostumar com isso. É uma parte bem complicada de explicar. O jeito mais fácil de entender é baixar os fantasmas de recordes que executam o boost perfeito e tentar replicar correndo contra eles. Depois do boost, assim que começar a andar, segure o analógico 100% para a direita e execute um wheelie. Se feito de maneira correta, você deve ser propulsionado do chão, ao invés de conseguir algo que chamamos de stick, que é quando você se prende ao solo. Nem sempre isso é algo ruim, mas veremos isso mais pra frente. Você irá querer mirar o mais para a direita possível na cachoeira e utilizar o cogumelo mais ou menos aqui. Se feito de maneira otimizada, você deve se prender ao chão, ou em outras palavras, conseguir um stick. Isso faz seu personagem evitar o tempo de ar que acaba desacelerando com o tempo. Saindo da primeira cachoeira, carregue o mini turbo com o Slip Drift que você conseguiu pelo pouco tempo de ar ganho após usar o cogumelo e inicie um wheel. Agora vem a parte mais infame de toda a run, o stick na ponte. Chegando aqui você tem duas possibilidades, conseguir o stick fazendo você ganhar velocidade indo para a próxima seção, ou não conseguir o stick, fazendo você ser jogado da rampa, o que faz seu personagem perder o alinhamento e um pouco de velocidade. Você deve soltar o wheelie pouco antes de adentrar a ponte, mirar à direita e iniciar outro wheelie. O stick é completamente randômico, se você vai ou não grudar na ponte, cabe ao jogo decidir. E isso pode ser a parte mais frustrante que faz a maioria das pessoas desistir de jogar time trials nessa pista. Mas, se feito de maneira correta e com a sorte do teu lado, você deve estar alinhado um pouco à direita dessa estaca de madeira. Esse é o ângulo ideal. Quando começar a descer da ponte, nessa parte que ela tem uma angulação para baixo, solte seu wheelie, se ajuste à esquerda e comece outro. Aqui adentramos a segunda parte mais infame da run. Você irá querer começar o drift pouco antes do boost panel, fazendo uma técnica chamada delay drift, que é, ao invés de apertar o botão de drift e ao mesmo tempo jogar seu analógico para uma direção, você espera estar no ar para mover seu analógico para a direita. Aqui, novamente, há duas possibilidades. Você pode conseguir um stick levando a cachoeira de forma mais rápida, ou você pode pular sobre o boost panel fazendo você perder muita velocidade, o que leva a um reset instantâneo. Não há muito o que possa fazer para prevenir isso. Se seguir os passos dados anteriormente, você terá uma chance maior de executar de maneira apropriada, mas no fim é tudo baseado na sorte. Agora a terceira e última parte realmente difícil de uma run de Yoshi Falls. Após atingir o boost panel, mire para a ponta do penhasco, segure o drift e solte perto da água. Há uma elevação no terreno nessa parte, e novamente entramos em uma seção onde não há muito controle sobre as ações a seguir. Se ocorrer tudo certo, você será jogado do solo, mas se a sorte não estiver do seu lado, você vai conseguir um stick, fazendo o Funky Kong se prender à cachoeira, levando a perda imensa de velocidade, o que leva a mais um reset. Pressupondo que você foi propulsionado, você vai querer esperar um pouco até apertar o botão de drift. A maneira usada no recorde mundial utiliza algo chamado de Drift Storage, mas é algo extremamente complexo de explicar e ninguém realmente entende isso 100%. Então o que deve ser feito, segundo meu aprendizado, caso você não esteja indo para top global, é executar um Delay Drift no ar. É a mesma coisa que eu expliquei alguns segundos atrás, mas agora feito com um airtime de um wheelie. Se feito certo, você deve conseguir um Slip Drift, que você deve emendar segurando 100% à direita e tentar soltar o mais rápido possível, para emendar com o wheelie. Agora estamos movendo para a última parte da run, o Boost Panel. O que deve ser feito é, segure o wheelie executado até que você tenha certeza que, se você soltar com um drift, você vai cair em cima do boost panel, pois essa é a estratégia mais rápida. Após cair no boost panel, execute um drift para a direita. Se feito certo, você deve conseguir ir para o alinhamento final sem ficar quicando na pista. Agora o alinhamento final. Solte seu drift assim que carregar e execute um wheelie. Essa parte é menos explicativa e mais treino, pois é uma curva que só se entende bem tentando, mas um alinhamento bom deve se parecer com isso aqui. Agora, tem uma última parte que consiste também em uma run de Yoshi Falls, mas não é exatamente necessária se você só estiver tentando jogar para pegar um sub 1 minuto. Mas se por acaso você estiver tentando pegar um low 59 e ainda precisar de um tutorial para isso, aqui vai. Ao invés de executar um chain wheelie, driftar e cancelar com outro wheelie para adentrar a segunda volta, o que deve ser feito é, antes do ciclo do primeiro wheelie acabar, você começa um soft drift para a direita e se preciso fique alternando entre soft direita e hard esquerda até carregar o drift antes de sair da plataforma inicial. E desse jeito você repete os passos 3 vezes e tem um novo recorde.